O ser humano não tem a capacidade de criar histórias mais fantásticas que os destinos criados por Deus. E algumas vezes, os acontecimentos são tão fantásticos que fica realmente difícil acreditarmos que são reais. Eu garanto que eu era muito, muito pobre, do tipo pobre de pai e mãe. O que eu tive foi uma madrinha, muito carinhosa e merendeira. Eu nunca faltava às aulas, porque eu adorava comer, e, entre uma refeição e outra, eu estudava. E deu muito certo, hoje tenho quase 80 quilos. Agora, enquanto escrevo, estou em um super exclusivo complexo turístico de Grife no Caribe. Gracioso luxo para quem quiser se livrar de ao menos 50 mil reais por 7 dias. Eu nunca havia imaginado estar, o que é fácil de acreditar. Mas acredite ou não, ninguém sabe o que estou contando. Ninguém é ninguém mesmo. Algumas coisas precisaram alguma ação, e de ajuda em caráter legal, mas eu na vida segui estudando, até que virei advogado. As pessoas com as quais ainda mantinha contato logicamente perceberam a mudança de vida, porém, aconteceu um fato muito curioso. Entre diversos fatos curiosos chegamos logo ao primeiro. Minha mãe casou de novo 2 anos depois do meu pai morrer, e meu padrasto, sem filhos e com algumas posses, morreu à época destes fatos. Também houve uma grande repercussão em um caso que eu trabalhei, e, a qualquer comentário de riqueza, eu sempre dou graças ao padrasto, ao processo, ou aos dois, dependendo da esperteza do meu interlocutor. Também costumo dizer que viajo por causa de trabalho. Mas não trabalho mais, tenho alguém no meu lugar e me dedico a passear por distração. Acredito que não precisarei trabalhar nunca mais. Estas coisas também nunca contei a ninguém. A gente deve aceitar o destino. Eu, que aceitei o meu primeiro destino, aceitei o segundo. E o segundo foi que por herança e por testamento eu fiquei muito rico. A forma e o final dos acontecimentos é que são de pensar. Já havia começado antes, embora eu jurasse que começava ali, enquanto ela bebia, em uma mesa em frente à minha, no terraço daquele bar. O clima de verão era perfeito para o ambiente de mesas ao ar livre, onde uma banda tocava e havia muita gente dançando. Entre um sorriso e outro, íamos, separados, até o palco. Ao voltar de uma dessas idas, me detive em frente à mesa dela e perguntei alguma coisa qualquer, e ela respondeu com outra pergunta. Queria saber se eu tinha vontade de beber outra coisa que não fosse cerveja. A mulher tinha tranquilos olhos claros, um olhar calmo e um jeito cúmplice. O belo rosto, de pele clara e perfeita como se estivesse maquiada, não tinha qualquer maquiagem além de um lápis de olho e um batom. A saia curta revelava pernas muito musculosas, treinadas, como o abdômen e as costas, que a roupa não revelava. Milhões de curtíssimos microfios de pelos dourados cobriam as pernas acima de seus joelhos, no mesmo tom de ouro de seus cílios, e de suas sobrancelhas, proporcionais e naturais. Não tive tempo de pensar, ela levantou saindo e me colheu pelos dedos depois que passou. Estranhei que ao chegar no balcão ela fez o pedido para o garçom que estava do lado de fora, e que tinha o cartão dela no seu bolso. Achei curioso, mas ela já começou dizendo que queria sair da mesa e que queria tomar uma bebida. Ela só precisava um cúmplice. Ficamos conversando, e ela disse sem detalhes que estava se separando de alguém com que estava há muitos anos, e que tinham um negócio juntos, por isso era mais complicado. Depois de passarmos aquela noite juntos ainda nos víamos uma vez por semana, até que ela passou a não responder mensagens e deixou de correr no lugar habitual, e eu entendi como um pedido de espaço. Passados 3 ou 4 meses recebo uma ligação. Cara, deixa eu falar com ela. Cara, ela está aí. Cara. Aparentemente ela havia sumido, pois era o marido que a procurava, seguro de que ela estava comigo. Não muito convencido de que não estava, desligou. Passaram-se então mais 3 meses. Estou saindo de uma audiência e quando ligo o telefone uma mensagem SMS avisa que ela está em uma cafeteria na rua que eu moro. Comemos, e me pediu desculpas. Contou que mentia ao marido. Quando brigavam, ela lhe dizia que iria para minha casa, ou então desaparecia, e dizia para ele que estava comigo.
Mas nunca esteve. Talvez ele nem soubesse que entre nossas casas a distância era de 1 hora e meia em automóvel. Ficava muitas noites em minha casa, e, uma noite ela passava uma pomada na perna, na longa cicatriz que tinha no tornozelo, dissimulada por uma fina e delicada tatuagem de uma roseira. E me contou que sua funcionária ficou com a filha doente, foi embora com o marido e deixou a moto. Depois do trabalho ela resolveu levar a moto para a funcionária quando um automóvel furou o par e fugiu. Que a pomada era um lançamento para cicatrizes, e prometia reduzir a metade cicatrizes mesmo antigas, e ela comemorou o resultado, e também a presença de um ser humano bondoso que fora iluminado e tinha uma faixa, com a qual envolveu a perna dela, depois esperou socorro, e cuidou da moto, e de um aparelho esterilizador que ela tinha na mochila. Nesse momento um duplo frio me percorreu a espinha dorsal. Primeiro por não haver percebido a semelhança de início, e segundo porque fui eu que enfaixei a perna, segurei a cabeça e devolvi o equipamento na empresa. Cheguei a gaguejar antes de balbuciar: essa pessoa sou eu. Um dia, tive uma audiência na cidade onde ela morava. Quando estava a 4 ou 5 quarteirões de onde seria a audiência, ingresso em uma avenida com uma grande subida e vejo que um farol invadiu a pista contrária lá no alto, iluminando o lado contrário da via, e logo voltou. Não percebi a moto, nem vi a moça, que era bem jovem e magra. Depois de percorrer 2 quarteirões eu percebi o foco fraco de luz sobre a parede. Era da moto, tombada em cima da calçada. Do outro lado da rua, ela tentava sentar, estando de costas para o aclive. Parei logo antes dela, de modo a usar o carro na subida como forma de aviso e proteção. Ela estava chocada. Não dizia nada, mas segurava a perna estirada à frente. Eu tinha uma boa tesoura no porta-luvas, onde havia também um pacote com um rolo de gaze, e peguei os 2 antes de descer. Já cheguei cortando a calça, a esta altura completamente encharcada e vermelha. O corte era em forma de 7, talvez feito pela placa do veículo, mas as bordas eram firmes, bem definidas. Encostei as beiradas cortadas de pele, com uma coragem nunca antes vista, e a pele ficou satisfatoriamente unida. Pensei que nada seria melhor que cobrir aquele ferimento a 10 centímetros do chão, com carros passando a 1,5 metro de distância e jogando mais sujeira. Anotei o telefone e o endereço da empresa, deixei a caixinha inox lá e foi isso. A ambulância fez o transporte para o hospital, e não precisei cuidar da moto pois a polícia levou. Havermos convivido, sem sabermos que já havíamos passado por isso, foi muita coincidência ou destino demais. E ambos acreditamos nisso. Passamos a conviver ao menos 4 dias da semana nesse mesmo dia. Ela era uma companheira um pouco paranoica, talvez por um passado de insegurança, mas decidida e confiante, por mais que fosse incrédula. Eu não tinha feito qualquer pesquisa até então. Quando pesquisei as empresas que ela falou, quase caí para trás. E sentado naquela cadeira tive a certeza de que ela estivera sendo enganada. Fiquei um pouco chateado porque ela tinha passado privações que não precisaria ter passado. A empresa é tão grande que tem um respeitável setor jurídico. Na primeira ligação que fizemos, já toparam aumentar 5 vezes a mesada, além de uma correção, pela mesma diferença, dos últimos 24 meses em 72 horas. Era uma sexta-feira. O valor da correção do mês foi transferido 1 hora depois da ligação. A diferença entre o recebido e o valor acordado teve correção monetária e foi transferido na segunda-feira às 10 da manhã. Os advogados fizeram contas em conjunto. E o valor foi aumentado novamente, agora 4 vezes. Ela agora recebia exatamente 20 vezes o valor que recebia a princípio, para dar o panorama de como lhe esconderam a situação. Houve outro grande aporte para a conta dela, depois uma transferência de ações, e com ela o poder de indicar diretores e de participar nas decisões. Após uma queda de braços, houve outro acordo, mais benéfico que se esperava, com mais que pagamentos mensais, indicações e participação. Uns 2 anos depois ela havia se unido à prima, e um conglomerado de homens chatos e velhos já eram praticamente obrigados a executar as decisões delas, que já eram herdeiras por conta do que os pais haviam recebido do avô.
E agora a avó entregava também uma parte de sua herança, em vida. Depois houve um aporte de uma empresa multinacional e o uso de um terreno próximo a Itajaí para a construção de uma nova fábrica e de um novo centro de distribuição. É incrível agora dizer que naquele então eu fui contra, especialmente porque ela não tinha o menor interesse de morar perto dos acontecimentos. Mas assim foi feito. As ações transitaram para a formação de um novo conglomerado da fabricação e do transporte. Eu me tornei herdeiro dela no momento que aconteceu a fusão com a outra empresa e a mudança de razão social. Se não houvesse ocorrido a fusão, os bens ainda seriam de herança, aos quais o outro, em um casal, não adquire direitos. Veja só, nesse caso os bens iriam todos para os tios. Ela tinha herdado da mãe alguns bens, um enorme terreno era o principal, que por indicação de especialistas tributaristas foi tirado do nome dela, e transferido para uma empresa aberta em nosso nome. E o detalhe mais intrigante deixei para o final. Aprendi rápido a ser rico, na verdade não é nada difícil. Ser milionário sem haver sido rico antes é que complica um pouco. Você passa de achar caro um almoço de R$ 50, para achar sensato gastar $800 para jantar sem bebidas. Fiquei em condições de não me preocupar. Um dia vou fazer 2 ou 3 filhos para que também vivam despreocupados. Eu viajo para me manter alegre, pois não sou realmente feliz. Às vezes sonho que meu sonho está vagando a estrada, e passa um caminhão e o rouba, enquanto a luz que era o sonho vai se afastando, diminuindo, e apagando. E invariavelmente, cada vez que acordo desse sonho, penso no tempo que não passei com ela. Em como poderia haver sido se houvéssemos passado juntos, começando no dia do acidente. Ou então desde o tempo do primeiro reencontro, ou então lamento o fato de não haver viajado junto. Não que eu garanta que conseguisse salvar-nos, mas pela chance de que de um jeito, ou de outro, permanecêssemos juntos.